Meu nome é Christopher e hoje eu vou ensinar você a fazer recorte no Photoshop de forma simples, rápido e fácil, utilizando dois métodos principais no Photoshop que são muito fáceis de utilizar. Acompanhe aí. E para você começar o teu recorte bem, você precisa de imagens de qualidade, imagens em alta resolução. Por exemplo, aqui no FreePic a gente tem várias imagens em alta resolução que você pode filtrar aqui pelas grátis. Cara, tem milhões de imagens gratuitas que você pode usar em diversas formas. Um outro site que eu também gosto muito de utilizar é o Unsplash. Esse também tem imagens de ótima resolução e também é gratuito, né? Que facilita pra gente. Show, então eu já escolhi minha imagem aqui, que vai ser essa moça. Lembrando que quanto maior o contraste entre o teu objeto com o teu fundo, mais fácil vai ser de você fazer o recorte, encontrar as arestas ali, ou deixar que o próprio Photoshop faça isso para você. Então nós temos duas formas de fazer isso. Primeiro nós vamos começar com a ferramenta caneta, que é uma forma que é mais utilizada. Eu pessoalmente é a minha forma principal de fazer recortes, porque ela é bem precisa. Então você pode chegar bem pertinho dos cantos do teu objeto, tá? Você vai selecionar a letra P. Pode ser encontrada também a ferramenta caneta aqui no canto esquerdo da tela, na barra de ferramentas, e você vai começar. Um clique aqui. Se você clica e você arrasta, você cria uma curva e você pode criar essa curva conforme você bem entender, que você contorna, no caso, o objeto. Por exemplo, aqui tem uma pequena curva, vou arrastar até ficar bem certinho ali com o contorno, beleza? Ó, aqui tem um problema. Se eu quiser fazer para a esquerda, já puxar esse contorno para a esquerda, ele vai fazer o quê? Ele vai criar essa curva. Essa curva a gente não quer. Então o que nós vamos fazer? Vou segurar Alt primeiro e vou clicar em cima desse pontinho aqui. Vocês viram que ele saiu essa parte de cima? Que era uma aba que ela estava criando esse contorno arredondado. Então a gente vai começar a fazer assim, tranquilamente. Ó, vamos criar mais um ponto aqui e começamos a fazer o nosso contorno. Para não ficar esse preenchimento preto, a gente vai aqui em cima em preenchimento e coloca nesse quadradinho com a listra vermelha. Então a gente vai desenhando, vai clicando ali nas arestas. Ó. Procura sempre, o que eu digo para vocês é procurar sempre você fazer o contorno um pouco mais para dentro do objeto, sabe? Não fazer ele para fora. Digamos, se eu fizer assim, ó. Opa, não tão exagerado assim. Eu posso fazer o contorno desse jeito, ó. Porém, depois na hora da gente fazer a máscara, ele vai ficar um negócio muito amador. Vai ficar um negócio totalmente errado ali, né? Isso é um erro que não pode acontecer nos teus recortes, tá? Que isso deixa muito amador de forma muito fácil. É um erro muito fácil de ser cometido. Então a gente continua aqui fazendo o nosso recorte. Vou acelerar o vídeo nessa parte porque é chato. Alguns pontos que eu achar importante ressaltar, eu volto aqui para comentar com vocês. É um trabalho bem minucioso, realmente dá bastante trabalho. Você tem que ser paciente e o Photoshop realmente vai te testar para você aprender a ser paciente. Aqui na parte do cabelo, facilitou um pouco porque essa moça tem o cabelo liso. O que acontece? Quando a gente tem pessoas com cabelo cacheado, ou cabelo um pouco mais enrolados ali, a gente tem um pouco mais de problema para fazer o recorte. Geralmente não é tão simples quanto pessoas de cabelo liso, onde é mais simples de fazer, porém tem várias formas também técnicas de fazer esse recorte. Se vocês tiverem interesse, mas algum outro dia eu trago um vídeo para vocês falando sobre recortes específicos para cabelo, que é um assunto que dá pano para manga. Tem muitas formas de se fazer. O que é interessante é você ir pegando intimidade com a ferramenta, né? Então não adianta você querer ver esse vídeo, achar que o teu primeiro recorte vai ficar perfeito sem treinar. Eu também já fui muito ruim no recorte, os meus recortes ficavam péssimos, eles ficavam passando para fora, ficava aquele negócio um pouco... Parece que foi feito na corrida, mas não, isso é questão de treino. Você tem que levar isso como digamos assim, um hobby para você estar sempre treinando e notando o que você pode melhorar ou não. Estamos terminando aqui e olha só, a gente termina e a gente vai lá no ponto inicial e a gente fecha o recorte. Beleza? Agora é um ponto que a gente vai
Então, zoom out aqui. Pode ver que ficou os pontinhos bem colocados. Claro, tem pontos que a gente vai ajustar depois, porém é isso aí. Então, o que a gente vai fazer agora, você pode apertar Ctrl mais Enter e ela vai fazer a seleção. Tá ok? Agora, para você fazer a tua seleção, criar uma máscara de camada, você vai clicar em cima da tua imagem principal e você vai clicar nesse íconezinho aqui que é uma bolinha dentro de um quadrado. Então, você pode clicar em cima dele e você vai ver que o fundo da sua imagem já saiu. Mas, tá, a gente tem essa forma e a gente tem uma outra forma também de fazer essa aplicação na camada. Você pode dar um Ctrl Z aqui e você vai apertar W e você vai em selecionar e mascarar. Olha só, aí abre outro menu. Tem essa parte da direita aqui que tem muitas mais configurações para você aplicar essa máscara. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar o raio da detecção da aresta. Então ele vai tentar, pelo próprio programa, detectar onde que está a aresta, que você, durante todo o processo de desenho das bordas, você estava procurando a aresta. Você, inclusive, recortou um pouco para dentro, que nem a gente tinha falado antes. Então, isso deixa o programa tentar identificar sozinho onde que estava essa aresta. Particularmente, eu não gosto muito de fazer dessa forma. Abaixo você tem um suavizar, que você pode suavizar o teu recorte. Note que aqui vai ficar um pouco um fade, vai ficar um blur ali, um desfoque bem de leve. Você pode aumentar ao máximo, que fica meio exagerado, ou você pode colocar no 0. Aqui eu posso deixar um pouco no 16 para dar uma leve suavizada. Não pode ficar nada muito exagerado, né? Você pode fazer também uma difusão, que seria o quê? Mesclar o que está fora com o que está dentro. Ou seja, ele vai pegando o branco que está fora para dentro. Ele vai passar como se fosse uma máscara de opacidade mais baixa nas bordas. Então, eu recomendo você deixar isso aqui desligado por enquanto, a não ser que seja um momento muito específico da tua arte, que você vai querer utilizar isso, mas com o tempo você vai entender para que serve. Você pode aumentar o contraste também, que daí ele vai anular, teoricamente, o suavizar, e você pode diminuir, né? Eu geralmente deixo diminuído para não ocasionar nenhum tipo de problema. E da mesma forma que você pode suavizar, você pode também deslocar a aresta. Ou seja, você pode, por exemplo, deixa eu pegar um lugar que esteja mais visível aqui. Você pode vir aqui em deslocar a aresta e você pode puxar para trás. Que daí o que acontece? Ele vai sugar a tua máscara, a tua seleção mais para dentro do objeto. Ou seja, às vezes se você viu que você recortou um pouco para fora e ele estaria assim, ó, aparecendo um pouco desse azul, por isso que a gente falou que você não pode selecionar mais para fora do que para dentro, entendeu? Geralmente é melhor você pecar por cortar um pouco da parte para dentro do recorte do que você pecar da parte para fora, que você tem que refazer o trabalho, né? Então, mas da mesma forma, você tem essa ferramenta que é deslocar a aresta. Aí você pode, geralmente ela vai estar aqui no 0, mas se você acha que você recortou demais, que nem aqui eu acho que dá para dar uma melhorada, eu posso vir aqui em deslocar a aresta e puxar para dentro um pouquinho, mínima coisa, beleza? E ele já fica um pouquinho melhor. Você tem que ver se não vai deformar isso lá pra frente na forma do teu objeto que você acabou de recortar. Fora isso, a gente tem mais descontaminar cores, que geralmente o que serve? Você pode ver que no fundo era azul e ele dá um pouco de invasão de cor dentro do objeto, porque é normal, um reflexo ele causa refração de luz em objetos através da malha, da textura do objeto. E aqui aconteceu um pouco disso. Então você pode clicar aqui em descontaminar cores, que o Photoshop ele tenta, de alguma forma, tirar um pouco dessa cor, mas nesse nosso caso que não funcionou muito bem, que ele não desapareceu. Mas a gente pode ajustar isso depois no ajuste de equilíbrio de cores, ali na matiz de saturação. Então vamos deixar desligado. Então feito isso, a gente pode fazer alguns ajustes a mais, por exemplo nessa parte aqui, onde eu vi que deu um probleminha. Essa parte azul a gente não quer. E tem esse pequeno pixel aqui que está me incomodando um pouquinho. A gente pode vir aqui então na barra de ferramentas na parte da esquerda e selecionar o laço poligonal. Eu geralmente utilizo isso para fazer os meus ajustes finos, né? Que depois que você faz a seleção toda, você geralmente precisa ir refinando os cantos, fazer alguns ajustes para ficar perfeito o seu recorte, beleza? Então o que eu vou fazer? Selecionado o laço poligonal, eu vou apertar o Alt. Vou segurar o Alt e vou clicar em um ponto que seja o início do meu recorte que eu vou querer tirar. Então eu quero tirar essa parte aqui e eu vou selecionar aqui em cima, segurando o Alt. Aqui, depois você pode largar o Alt e você pode fazer o recorte invertido, que é onde, selecionando, você vai querer retirar da tua imagem. Olha aqui.
Eu vou fazer um recorte até chegar no meu início novamente. E vou lá. Já foi retirado. Você pode vir aqui em suavizar. Você reseta para o 0 e dá um suavizar de novo. Coloca no 0 novamente e você pode suavizar de novo, que ele já vai dar uma suavizada aqui também. Você geralmente tem que colocar no 0 e colocar no número que você estava antes para ele aplicar a nova seleção que você fez. Mas pode ver que ele ainda está um pouquinho azul aqui. Eu ainda não gostei. Eu vou vir com a camada, eu vou vir com a ferramenta ZBrush e vou diminuir ela. Você pode apertar aqui na abre colchetes para diminuir a amplitude do pincel e segurando o Alt, que daí vocês podem ver que ali no meio, se eu só apertar assim, ele vai fazer uma seleção, mas não é isso que eu quero diminuir a minha seleção. Então você segura Alt, que daí ele vai trocar, demais ele vai inverter, ele vai subtrair da tua máscara. Então você pode ir de levinho assim, pintando. Show, então feito. Ali não ficou tão perfeito quanto eu precisava que ficasse. Eu vou dar uma suavizada um pouco menor. Depois você pode vir aqui, colocar um 0 e fazer o reajuste. Eu vou reajustar aqui e eu já mostro para vocês como é que ficou. Pronto, para mim tá perfeito assim. Vai ficar desse jeito. E aqui em cima eu também posso fazer um pequeno ajuste, olha só. Com o Alt segurado eu vou arrastar para cá, um pouquinho mais para dentro. Ele vai ficar um pouco errado, ele vai entrar um pouco nas arestas, porque ele já está com a ferramenta de suavizar ativada. Então eu venho aqui e corrijo um pouco do ladinho onde eu queria que não tivesse entrado. Show de bola, já ficou melhor que estava antes. Esses detalhes pequenos às vezes podem ser imperceptíveis na hora da ambientação, quando você colocar uma luz atrás, colocar um texto do lado. Esses ajustes aqui, eles podem ser pequenos, mas é importante você também dar uma atenção para eles. E a última coisa que então é você exportar essa seleção. Você vem aqui embaixo em saída para e você vem aqui em nova camada com máscara de camada, que daí ele vai criar uma nova máscara em uma nova camada, ou seja, ele não vai alterar a tua atual. Você pode utilizar como backup ou forma de segurança para ele não excluir a camada que você já tem. Venho aqui e dou um OK. Ó, pode ver aqui eu tinha criado um de teste. Aqui você pode perceber que foi criada então uma máscara em uma nova camada, ou seja, tiramos o fundo da nossa imagem. Show! E dessa vez a gente escolheu uma imagem um pouco diferente para essa segunda forma de fazer uma seleção. Então a segunda forma é utilizando selecionar assunto. Então o que você vai precisar fazer dessa vez? Então você vai apertar W, você vai selecionar a sua imagem, aperta o W e você vem selecionar assunto. Simplesmente isso. E você vai ver a mágica acontecendo. Show de bola, olha só. Então aqui ele fez um recorte orientado pelo contraste que um objeto tem pelo fundo. Então o próprio Photoshop faz isso para você. E isso é muito legal. Quando eu descobri, realmente mudou a minha vida profissional dentro do Photoshop, né? Isso é verdade mesmo. Só que você pode notar o quê? Você pode notar que aqui nesse canto tem alguns pequenos problemas. A gente pode realizar isso com aquele ajuste de camada quando você vai fazer a exportação. Então a gente pode vir aqui em W, selecionar e mascarar. E você pode ver aqui em cima tem uma abinha chamada visualizar. Aqui ele cortou essa parte, mas eu sei que também tem essa parte aqui embaixo. Então eu venho aqui em visualizar, eu coloco em sobrepor. Posso ver que a parte em vermelho está sendo excluída da perna do meu objeto aqui. Então o que eu vou fazer? Sem mexer na parte do raio, suavizar, difusão e nem nada aqui, eu vou apertar B, que ele vai pegar o meu pincel e eu vou começar a passar na parte onde deveria ser a perna dele, que a seleção automática não deveria ter cortado. Ou seja, assim eu utilizo tanto da inteligência do próprio Photoshop com alguns ajustes, e isso é uma economia de tempo gigantesca. Posso vir aqui na parte de baixo também, na parte do tênis, e eu vou aqui fazendo essa parte que não deveria ter sido recortada. Olha só. E vou pintando. Olha só. E assim já fica um pouco melhor. Eu vi que eu recortei um pouquinho para fora aqui, talvez. Eu seguro o Alt e eu começo a pintar ao contrário.
É muito intuitivo você trabalhar com o Alt, porque a partir desse momento você começa a melhorar o teu fluxo de trabalho, ó. Por exemplo, você não precisa vir aqui em cima e apertar nesse menos. Você só segurando o Alt já consegue alterar sem ter que levar o mouse lá em cima. Olha só, aqui acredito que tá interessante. E tem mais essa parte aqui em cima ainda, no parte do cordão da bermuda dele, que tá branquinha. O que a gente pode fazer? A gente pode diminuir um pouco o nosso brush. E a gente pode fazer o contorno também. Tudo tem uma solução. O recorte é a ferramenta mais necessária dentro do teu trabalho no Photoshop. Quando você aprende a fazer recorte, você ingressa realmente na profissão de design. Beleza, ficou interessante. Vamos aplicar aqui então uma saída para a nova camada com nova máscara. E olha só, tiramos o fundo em menos de quantos minutos deu? Deu 3 minutos? Não consegui contar. Mas deu bem menos que isso. Quando você vai pegando o jeito, você vai fazendo automaticamente e isso vira 30 segundos, 15 segundos. Aí o céu é o limite, né? E, por exemplo, isso serve para você colocar textos atrás de objetos, por exemplo, no teste. Olha só que legal, você escolhe uma fonte mais bold. E olha só que legal que fica o efeito de profundidade. É um efeito que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que é esse efeito de profundidade, eu acho muito maneiro. Então é isso, eu peço que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você deixe teu like, teu comentário, se inscreva nesse canal aqui embaixo e deixe comentários também sugerindo novos tutoriais, novas ferramentas que vocês querem aprender, que eu vou estar fazendo logo para vocês, beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, tá? Até mais, tchau, tchau.